Muito bem, aqui está comigo no estúdio o William de Caetano, secretário de Administração e Finanças. Vamos tratar com ele sobre vários assuntos. Mas um que chama muita atenção é esse, que o orçamento do município de Matão para o ano que vem é assim. Todos os governos, sejam estaduais, o da União, o governo federal e mesmo os municípios, você faz aqui no ano anterior, você já prepara a peça orçamentária. Ela é uma guia para orientar os investimentos e despesas e arrecadação do ano que vem. E ela é muito importante. Eu chego a dizer que dos projetos que passam por uma Câmara Municipal, talvez um mais importante é a peça orçamentária. Tanto que acho que a Câmara, tradicionalmente em Matão, faz poucas emendas. Ela é praticamente quase sempre assina embaixo. Talvez emendas mostrassem. E é uma rara oportunidade dos vereadores com as emendas de participar do bolo financeiro da história, porque o vereador não pode fazer projeto que mexe com despesas do município e tal, mas na hora ele pode fazer alguma emenda, ajustando alguma coisa e tal. Bom, mas não vem o caso. O fato é que está sendo preparado já, tudo tal, dentro do tempo legal, a peça orçamentária de Matão para o ano que vem. O que significa isso? Que a prefeitura ali estima quanto vai arrecadar e quanto vai gastar e onde vai gastar e tudo tem que estar lá. E o que se desprendeu desse orçamento municipal e impressionou foi esse aumento, possível aumento da arrecadação de 41% a mais, o que é quase metade, que a prefeitura estima para o ano que vem. Então eu começo por aí, William. Baseado em que vocês acham que vão arrecadar 40% a mais? Bom dia, Daércio. Bom dia, Alberto. Bom dia a todos que nos ouvem e nos assistem. Realmente, o que acontece num orçamento? Nós temos algumas diretrizes de projeções de arrecadações. Então nós já temos a projeção de quanto vai arrecadar com o ICMS, quanto que vai arrecadar com o Fundo de Participação dos Municípios, de impostos municipais, enfim. Nós já temos, com essas projeções do próximo ano, é que nós conseguimos chegar em qual será a nossa receita. Então, quanto que nós vamos receber. E com base nisso, nós vamos recheando o orçamento com as despesas, né? Então, se você pegar a lei orçamentária, é muito engraçada essa parte, né? Ela fixa a despesa e ela estima a receita, né? A fixado já está lá, quanto que a gente pode gastar e com o quê. O que tem acontecido ao longo dos anos e nós verificamos? Muitas vezes, por medo de você errar o orçamento e errar essa fixação da despesa e principalmente a receita, você acaba colocando o orçamento para baixo. Então, por exemplo, você pode ver que este ano nós fizemos várias leis mudando o orçamento do ano passado para adicionar mais recursos. Então, o nosso orçamento desse ano já vai chegar próximo de 300 milhões ou passar um pouquinho. Vai chegar a passar dos 300 milhões nesse ano. E estava previsto... Do que arrecadou. Do que arrecadou. Mas era 240. Isso. Porque estava subestimado. Algumas coisas aconteceu fora, obviamente. A retomada econômica pós-pandemia, né, as empresas, o resultado. A nossa participação no fundo está aumentando ano que vem, vai para 0,26, ou seja, vai ter um lastro maior de arrecadação pelo Fundo de Participação dos Municípios, aquele que vem do governo federal, né, o bolo. Enfim, nós computamos tudo isso. Obviamente que a gente não chegou no teto, que a projeção poderia até ser um pouquinho maior, porém nós quisemos ficar dentro da segurança. Então, aumentou dentro de uma margem de segurança que pode ser que tenha alguma variação aí. A gente sabe que tem mudança de governo, mudança... Então, isso acaba impactando, né, os negócios, o mercado, ICM, enfim, acaba tudo isso podendo impactar nas contas públicas, né? E dentro desse valor, Daércio, nós estamos já estimando todos os investimentos que nós vamos fazer ano que vem. Nós temos um planejamento muito grande em 2020, ainda com o Adalto, né? Em 21, 22, 23, 24, depois o Cido veio, deu a sua contribuição e ratificou esse planejamento, né? Então, o primeiro ano era arrumar a casa, o segundo ano era começar a retomar aquilo que estava parado, os projetos, e a partir do terceiro e quarto ano, sim, voltar os investimentos, voltar àquela Matão que faz a coisa funcionar, né? Então, estamos conseguindo manter essa meta. Então, até o nosso economista lá, o Moacir, ele falava que a projeção que ele estava fazendo de retomada era daqui 10, 15 anos, né? Da situação do déficit que nós tínhamos financeiro. E veio já. Conseguimos antecipar. Justamente porque em 2021 nós cortamos tudo zero. Hoje você pode ver, a prefeitura tem pouquíssimos cargos de confiança convidados, ou seja, pessoas de fora, né? Nós reorganizamos os contratos, cortamos contratos que não eram necessários, cortamos aluguéis, fizemos um trabalho muito intenso
de ajuste, que às vezes as pessoas acabam nem pensando nisso, em água, energia, telefonia, né? Isso reduziu os nossos custos operacionais, que são despesas que não tem como você ficar sem, né? Como uma escola ficar sem água? Então a prefeitura gastava uma média de R$200 mil, caiu para 140 de água, em momentos assim até menos. Energia, telefonia, nós fizemos toda uma modificação, nós agora estamos gastando menos e tendo maior qualidade nos serviços. Enfim, e também disciplinamos as compras de qualquer produto, verifica a necessidade, o que precisa, o que não precisa. Enfim, com isso, arrumamos a casa em 21, 22 já começamos a retomar algumas obras, alguns investimentos, né? Começamos a andar um pouco mais. E a partir do ano que vem, com essa arrecadação nova, com esse novo índice que eu falei que nós estamos tendo na participação do Fundo Nacional, né? Do fundo que vem de recurso FPM para o município, nós vamos ter esse incremento aí de aproximadamente 40% no orçamento do É aí que se explica essa... Porque é uma elevação substancial. A subestimação, né? Normalmente se subestima o orçamento. Dessa vez, os meninos, o Rodrigo e o Felipe, que trabalham conosco justamente no planejamento orçamentário, fizeram um trabalho, assim, maravilhoso. Eles foram em cada secretaria. Dessa vez o orçamento foi feito com a participação mesmo dos setores, né? Não mais feito só pela Fazenda. Como é que eles foram em cada secretaria? Cada secretaria conversou com o secretário, conversou com a equipe, viu os planos do planejamento. O que ele perguntava lá de despesas e tudo? Isso, o que você tem planejado, qual que é a sua rotina? E aí foram levantando possíveis custos. Fizeram meses isso, depois fizeram um questionário bem elaborado. Com essas respostas nós montamos o orçamento. Fizemos 2 audiências públicas na Câmara, por isso que eu acho que os vereadores acabaram não fazendo alguma emenda, porque nós tivemos 2 discussões na Câmara. Lá vocês apresentamos. Já, de certa forma, receberam algum tipo de Sim, de sugestões. Sugestão? Isso. Mas assim, tudo que estavam... eu sempre ouvi muitos vereadores, né? Então a gente, ao longo do tempo, já fomos colocando algumas coisas que eles estavam reivindicando, né? E dentro dessas audiências públicas eles puderam tirar as dúvidas dele, verificou-se que nós incluímos muitas coisas que era anseio também. Creio que por isso que acabaram não fazendo nenhum tipo de emenda. Né? Agora, então, mas do ano passado, o orçamento que foi feito ano passado, que seria o que ia acontecer esse ano, você, quer dizer, desculpa a expressão, mas errou feio, porque apostou em 240, bate nos 300. Justo. Foi um erro, mas que você estava dizendo, quer dizer, ano passado estávamos em plena pandemia, ninguém sabia o que viria depois e tal. E aí você fica imaginando, se o Estado, se um órgão público, né, de governo, seja um município qual for, consegue vislumbrar o ano que vem que vai arrecadar, porque ele acaba arrecadando mesmo, ou chega bem perto. Imagina então a instabilidade que seria uma empresa fazer um planejamento esse ano para o ano que vem, né? Sim. O setor privado, como é que você... Você que tem uma empresa, ou você mesmo aí na sua família, você consegue saber quanto você vai ganhar ano que vem, mais ou menos? É tão instável, né? É diferente do poder público. Não dá para prever nada. Já, né? Aqui fora, no setor privado e na vida das famílias, aí vamos prever o que eu vou ganhar ano que vem. Eu nem sei se eu vou estar normalmente vivo, né? Tem um professor que falava muito isso, que o empresário ele acorda já no primeiro dia do mês para fazer o mês, sabendo que assim, então até o dia 15, 20, tudo que eu ganhar é para mim pagar imposto, pagar fornecedor, pagar trabalhador funcionário também. E tal. E vou lucrar depois. Então ele já sabe quanto que ele começa o mês devendo. E tem que chegar. O trabalhador não é diferente, né? Ele começa o mês pensando, será que eu vou chegar no fim, né? E é assim mesmo, não tem. Que no fim da história, acho que todo trabalhador é um economista, né? Se ele levar as contas em dia. Tem gente que manda bala aí no cartão, estaria aí e tal, mas aí é uma exceção. Mas não é fácil, não, né? Rapaz, o cara que vive num país que nem esse, que já teve nos últimos anos tantos planos mirabolantes, aquela coisa, e o empresário que tiver com a sua lojinha, seja médio, grande, porque seu negócio aberto aí, meu amigo, você viveria bem em qualquer lugar do mundo. Porque olha, verdade. O país complicado, né? Bom, mas então esse ano aqui a previsão seria ir por esta razão que você disse aí. E na hora de investir esse dinheiro, como é que vocês fazem o cálculo lá? Porque eu já sei que eu vou arrecadar mais ou menos 40% a mais. Já que vai ser assim, então eu vou investir de tal maneira. Essa parte aí, como é que vocês chegam a isso? Nós fizemos, Dércio, várias reuniões de planejamento, né, internas, e nós já tiramos as diretrizes do uso. Obviamente nós vamos ainda, algumas coisas precisar apurar um pouquinho mais, mas nós já temos, vamos dizer, a espinha dorsal.
Além daqueles gastos comuns, né? Folha de pagamento, os impostos, saúde, educação, educação, as coisas que né? já são previstas. Que é o normal. Nós vamos voltar a ter, como eu falei, investimentos. Então, para o ano que vem, dentro desse orçamento, está previsto 25 milhões para investimento. Só com recurso próprio. O que vai se transformar esses 25 milhões? Né? Nós vamos refazer as piscinas do conjunto poliesportivo, né? Querer reformar, colocá-la de novo para funcionar. O ginásio Carlos Alberto Magalhães, que ele está com um problema estrutural, nós vamos ter que refazer ali o telhado dele, tudo ali. Fora isso, a retomada do SEC, que nós vamos estar lá voltando a fazer, terminar aquele prédio. A empresa de engenharia já está finalizando o projeto. O que está feito lá não se perdeu? Não se perdeu. Nós contratamos, até legal a sua pergunta, nós contratamos a Caixa Econômica Federal, que ela tem agora alguns produtos para as prefeituras, e um deles é diagnóstico de obras. Para ter total isenção, para não, né, você fez um relatório do jeito que você quis, nós contratamos a Caixa Econômica Federal, ela veio aqui, fez um estudo, não se perdeu nada do que está lá levantado. A única sugestão dela, naquela estrutura metálica, lixar e fazer de novo aquela impermeabilização, aquele prime, né, que eles falam. Tirar o que foi posto? Só lixar aquela estrutura azul, né, aquela metálica, e reaplicar outra vez. aquele produto que é um protetor, né, um fundo, né, eles falam que é o fundo lá. Né? Vocês vão acabar essa obra amanhã? Vamos acabar essa obra. Uma empresa de engenharia já está revisando os projetos. Por que acontece? Quando nós voltamos e fizemos essa análise dos projetos, nós vimos que existiam algumas falhas no projeto. Então, por exemplo, tinha lá uma parede de vidro, né, uma pele de vidro, mas não estava detalhado como seria a estrutura dela, como seria feita essa parede de vidro. Isso implica em custos e também na execução, como que faz sem saber comer. Né? Então, essa empresa de engenharia está justamente revisando o projeto, projetando aquilo que falta, mas o layout vai permanecer o mesmo, né? Ele está se concentrando na parte de engenharia, na parte técnica. Isso deve estar pronto agora no início de janeiro, prefeitura valida e, mais uma vez, solta essa licitação e começa a obra. A intenção é entregar para a população... Ano que vem? Porque nós vamos dividir em 2 blocos, né? Nós vamos finalizar o bloco educacional, ano que vem, e na sequência nós vamos fazer o teatro, propriamente dito. São 2 blocos, né? Porque ali tem coisas distintas. Isso. Não, tudo forma o complexo SEC, né? Mas eu digo, vocês vão inicialmente, então, pelo que vai ser dedicado na obra para a educação. Isso. Já vai ter também a área de cultura. E o que vai ter educação ali? Ali você tem as escolinhas de música, de teatro, de dança. Você tem também o museu, você tem o teatro de arena. Isso tudo vai ficar ali. Essa parte que você falou que finaliza. E o teatro ficaria para uma outra etapa. Já na sequência, né? Termina um, já começa o outro. Para não soltar uma licitação gigantesca de imediato e você consegue modular, porque o projeto ele é feito com esses módulos, na verdade a gente só vai deixar a área do teatro mesmo, que na sequência será feito. Sim, termina um, já está com o outro começando. E mesmo essa parte que já vai estar pronta, ela já pode receber espetáculos culturais, porque ela tem um teatro de arena dentro dela. Menor, o outro tem 503 lugares, é um teatro fechado, né? Mas dentro do módulo que nós vamos construir, além desse espaço educacional, tem o museu, tem o teatro de arena, né? E tem todo aquele saguão que você pode fazer atividades culturais. E, terminando um, a licitação do outro já sai, né? Isso vai tudo em cash, não vai envolver financiamento? Não, tudo em cash próprio. Isso dentro desse torno de... Dentro desse dinheiro que vocês estimam que vão receber. E ele, além deste, né, nós estamos colocando mais áreas de recapeamento. O Ciro já determinou para a gente fazermos todo o estudo qual. A gente já reservou o dinheiro, né? Agora a gente só vai definir quais serão as ruas que vai receber também mais recapeamento dentro com recurso municipal, né? Nós temos também as projeções de construir mais unidades de saúde, ampliar e reformar a unidade do Paraíso. Então nós vamos fazer uma ampliação na unidade de saúde do Paraíso, reformar ela toda, né? Criar ali um núcleo. Nós temos também a intenção, já vamos também construir 3 novas creches, né? Uma lá no Cidade Jardim, uma no Portal Terra da Saudade e outra lá no Nova Cidade, né? Já com projeção são locais com projeção de expansão. Fora isso, a gente já está começando esse ano, mas vai refletir no orçamento do ano que vem a reforma total do CAI, que é um investimento aí de 6 milhões de reais. Né? Ele começa este ano, já deve estar para começar, mas a obra entra ano que vem, né? Então, Nerson, agora nós vamos rechear todo esse
esse recurso. A biblioteca de container também está nesse pacote, que é uma biblioteca nova, um modelo que nós estamos querendo implantar em Matão, que além de biblioteca, ela será também um ponto de cultura. A reforma da estação ferroviária, o MUSA, né, como foi batizado, Museu da Saudade, vai funcionar lá, apesar dele ser um local para exposições itinerantes, não vai ser uma exposição fixa, né? Então, cada mês ou cada período você tem uma exposição diferente, né? E fora aquele pátio que vai ficar para atividades culturais de eventos. Nós fizemos recentemente alguns eventos testes lá, obviamente que sem ainda a estrutura pronta, né? Mas o pessoal gostou do local como um local de eventos. Então ali vai ter, além do museu, esse local, já está previsto tudo isso por orçamento do próximo ano. Estão perguntando aqui, mais uma, vocês falam de cultura e tudo mais, e saúde, bom lembrar aqui que é o seguinte, os municípios têm obrigação já prevista em lei de que saúde e educação já tem X%, quanto é? 20, 25? Saúde é 18 e educação é 25. Isso já está previsto em lei. Todos os municípios são obrigados do dinheiro que entrar lá a gastar esse percentual já com isso. Então, o que o William está falando aqui é o que sobraria de tudo que tem que fazer já, que é obrigatório, e o que fazer com o que iria sobrar. Quanto você falou? Milhões? 18? 25 milhões. Que seria o que provavelmente pode sobrar para investimento. Pagas todas as despesas, tudo, educação, tudo mais, que a senhora está dizendo aqui, sobraria isso. Então ele está falando o que faria com o dinheiro que pode sobrar, porque também e, só para explicar. Né? Pertinente a pergunta, até para ela saber. E ela tem razão em se preocupar com isso, mas já está, a parte de saúde já está dentro. Isso. Só para ela saber, então, ano que vem, previsto para a saúde, R$ 72.588.000. Um dos maiores investimentos nos últimos anos em saúde. E para a educação, R$ 125.202.000. Ou seja, na saúde, nós estamos falando que o obrigatório é 15%. Nós vamos investir 21% do orçamento, mais do que é obrigatório. E na educação, 36% do orçamento. Que seria 25%. Que seria 25%. Então, é bem pertinente a pergunta da ouvinte, porque tem-se essa preocupação. Então, nós preocupamos, e como eu falei no início, agora vamos deixar bem frisado isso, além daquilo que é já o obrigatório do município. Então, o remédio, o médico, os convênios com o hospital, os exames, os leites, a fralda, tudo aquilo que a prefeitura distribui, que vai estar dentro desses 72 milhões de reais previsto, que é acima ainda do que seria obrigatório, nós vamos ter ainda uma sobra de caixa, que é justamente como você colocou, para nós fazermos investimentos. Que aí nós vamos fazer investimentos em várias áreas, né? Inclusive na saúde, como eu disse, nós vamos ampliar, reformar o PSF, a Unidade de Saúde do Paraíso, e terminar do Laranjeiras, que já está em construção, né? Ela está andando já. Então nós vamos ter essas projeções. Disso restou alguma pergunta aí? Que eu vou mudar de assunto já aqui, Roberto. Roberto, ele está falando de obras, ele aproveitar e falar dos projetos que estão em andamento na prefeitura, como, por exemplo, o monitoramento, as lombadas eletrônicas. Como que fica essa situação? Legal, bem perguntado. A parte da segurança. Vocês iam criar a Secretaria de Segurança. Depois da morte do Vicente, dos acontecimentos outros aí da polícia, todo mundo deve saber, ficaram algumas tarefas aqui que seriam da prefeitura e que ela faria em breve tempo. Em que pé que está essa situação toda? Legal. Aí? A Secretaria de Segurança, Darcy, ela foi criada, né? Nós já temos ela criada, e nós estamos estruturando ela de baixo para cima. Então nós estruturamos... Mas não tem secretário ainda? Ainda não. O secretário vai chegar no final dessa estruturação. Então nós estruturamos o setor de trânsito, reestruturamos o setor de defesa civil, né? Agora nós estamos com a lei que está na Câmara, reestrutura a guarda municipal, né? Na sequência, mobilidade urbana e vídeo monitoramento. Mobilidade urbana, nós estamos definindo um nome para coordenar todo o sistema de mobilidade do município. E o vídeo monitoramento, por enquanto eu estou à frente desse projeto. Obviamente depois nós vamos passar para o secretário, que ainda vai ser definido. Ele vai ser técnico ou político, esse secretário? A ideia é que seja técnico, né? Só que ainda não fechamos esse nome, porque tem que ser alguém que consiga trabalhar com todas essas áreas ao mesmo tempo, né? E o vídeo monitoramento é o seguinte: ficou pronto o projeto das câmeras, um projeto muito legal, inclusive acabou demorando um pouco mais, porque a empresa trouxe um projeto. Nas conversas que nós tínhamos, eu pedi para que desse uma expandida, uma melhorada, até fazendo uma projeção para mais anos, né? Para você ter um sistema mais robusto que poderia ser implantado por futuros gestores. Obviamente que o primeiro módulo que nós já vamos implantar
já atende a nossa necessidade, porém já fica, vamos dizer assim, uma metas para os próximos irem expandindo. Pra você ter uma ideia, no final desse projeto, a cidade vira aquela cidade inteligente, tudo conectado com tudo, sabe? Que não é o foco agora nesse momento, que o foco nesse momento é a segurança. Então esse já ficou pronto, vai ser em torno aí de 8 milhões de reais de investimento só na estrutura de câmeras, do centro de vídeo monitoramento. E o que está finalizando agora, o engenheiro, até conversei com o Júlio sexta-feira, o engenheiro que está projetando o centro mesmo, a parte de alvenaria, vamos dizer assim, do centro de monitoramento, já vai nos entregar o projeto nos próximos dias. Finalizado tudo, a prefeitura validando, né? Os engenheiros da prefeitura vendo que está tudo certinho com o projeto, não tem nenhum erro. Já estou com a parte tecnológica e com a parte de alvenaria a gente já solta a licitação. A implantação da ERSO é estimada em 6 meses, entre instalações de câmera e construção desse núcleo, né? Que é uma sala similar a essa daqui, um pouco maior. Com as câmeras, ela vai funcionar anexa ao prédio da Guarda Municipal, que também nós vamos fazer uma reforma lá para deixar mais usual para os guardas. Então, o vídeo monitoramento, o projeto é muito legal. Tem tanto as câmeras, que é a chamada Speed Dome, que pega 5 km, que elas vão estar predominantemente nas entradas, saídas e no nosso anel viário. As mais baixas, que são aquelas que identificam rosto, identifica placas de veículos, também vão estar nas entradas, saídas, espalhadas em alguns núcleos da cidade. E com isso nós fechamos ali toda a entrada e saída da cidade, as principais avenidas, todas as avenidas do quadrilátero e vários núcleos. E fizemos aí várias projeções de expansão. Então, conforme nós vamos tendo disponibilidade orçamentária, você pode ir expandindo até você cobrir praticamente 100% da cidade. Inclusive, uma das projeções é nós passarmos, inclusive, uma estrutura de fibra ótica para interligar todas elas. Isso é opcional, isso é lá para o futuro, né? Então é o seguinte, estimamos aí que no mais tardar no início de 2023, em janeiro, estejamos já com essas licitações concluídas e já possa dar ordem de serviço para a implantação do sistema, que deve ficar pronto, como eu falei, de 5 a 6 meses. Essa renovação aí do contrato, a concessão do serviço de transporte coletivo, outra vez fica por conta da Paraty por um período longo, sem que, segundo avaliou-se na Câmara esses dias, e foi objeto de discussões e tal, a Câmara tenha sido consultada, ou então sem uma licitação, isso é legal? Sim, Dércio. Para fazer qualquer tipo de renovação contratual, ou contrato, enfim, todo o processo licitatório, ele tem que preceder um parecer jurídico, verificando se aquilo é possível ou não, né? Isso é dentro do processo da lei de licitação. Então, tudo tem que ter pareceres jurídicos. Neste caso, por ser uma concessão de serviço público, ela poderia sim ser prorrogada por mais 10 anos. O que a prefeitura fez? Para garantir o serviço, né, que ele terminava em janeiro, fez a prorrogação e garantiu o serviço. 10 anos? 10 anos. Garantiu o serviço. Não precisa, obviamente que todo contrato ele pode ser rescindido, ele pode ser finalizado. A prefeitura está com uma intenção de fazer uma nova concessão de serviços públicos desse transporte coletivo, inclusive incluindo serviços eventuais. O que é isso? O transporte que está sendo discutido aí é aquele que a população compra... De passageiros. Isso envolve, é isso que eu ia perguntar também. E o transporte de alunos está nesse pacote? Não. São 2 contratos. Um é a concessão do serviço de transporte público, ou seja, aquele que o cidadão vai pegar o ônibus circular. Isso. E o outro é um contrato que a prefeitura tem com transporte... de alunos e tudo. Eventuais, vamos dizer. Esse aí você... Não, esse é outra regra. Não está nessa renovação agora. Por quê? O que acontece? Essa renovação de 10 anos é só permitido nesse contrato de concessão. Né? Não, esse é permitido, a regra permite. Esse outro, ele é limitado a 5 anos, porque ele está na Lei 8666, que ainda é limitada. A nova lei de licitação permite mais tempo, mas o máximo que ele pode chegar é em 5 anos de vida. Esse não venceu ainda? Ainda não. E esse é aquele transporte que você teria, por exemplo, o aluno, um jogo de futebol... Às custas do município. O que a prefeitura está fazendo um estudo? Para unificar esses dois, não esses 2 contratos, obviamente, mas esses 2 serviços, em uma única concessão de serviços, né, eventuais e o transporte. E nesta concessão, que ela seria mais longa, obviamente, já não seria 10 anos, seria em torno de 20 a 30 anos, nela você colocar algumas outorgas. O que seria isso? A empresa que pega isso vai ter que dar desconto para o usuário, ou vai ter que construir
o terminal de integração, vai ter que pôr ponto de ônibus, enfim. A gente está construindo esse modelo de concessão. Aí teria que fazer outra licitação. Teria que fazer aí sim é uma nova licitação. Mas aí vocês fizeram um contrato de 10 anos agora do transporte coletivo urbano? Pode ser rescindido. Ah, tá, pode. Qualquer contrato pode ser rescindido. Teria que rescindir, então, para fazer isso. Qualquer contrato pode ser rescindido. Obviamente que isso tudo depende desse estudo. Se essa concessão será viável para o poder público. Então, por exemplo, terminando esse estudo, estamos fazendo contrato. Não, realmente não é viável. E precisa ver também, às vezes, se é viável para o setor privado, né? A gente viu a privatização de aeroportos, o fiasco que o governo federal fez, porque ele estimou fora da conta e achou que ia ter, nossa, um monte de gente querendo comprar e não apareceu ninguém. E aquela porque coisa, era inviável. Nesse estudo que eu falo, que você verifica, além de tudo isso, a viabilidade do negócio para ambos os lados. Então, se não for viável, já está garantido o transporte coletivo pelos próximos 10 anos para o usuário. Lembrando bem, uma coisa é o transporte coletivo, aquele que a população paga, que é isso que foi prorrogado. O outro seria os contratos da prefeitura que Vamos é feito... dizer assim, a empresa foi autorizada a operar no município, mas quem paga esses serviços agora de transporte público é o cidadão, não é o município. Isso é que foi renovado agora. Aí a Paraty também está servindo ao município na transporte de alunos e um monte de tal. Aí a prefeitura é quem paga. Sim. Este não está incluído nessa renovação aí. Esse está em validade ainda, não é ele que foi renovado. Justo, então, isso deixar bem claro. Alguma dúvida sobre isso aí, Adalberto? Não, sobre só esse confirmando, assunto, tirando uma dúvida, aproveitando o William aqui. E depois você já pode, inclusive, continuar com ele na questão do horário de funcionamento das creches e tudo na Copa do Mundo. Pois não, Adalberto? Sim. Foi aprovado na Câmara na sessão passada, William, e esse projeto, é claro, passou por audiência pública, um valor de mais de 1.600.000 para transporte coletivo. Essa verba veio do governo federal. Do que se trata essa verba? Isso mesmo, Adalberto. O governo federal, ele criou uma emenda à Constituição dando um subsídio às empresas que prestam serviço de transporte coletivo municipal, justamente na questão do transporte para idoso, enfim. É uma forma que o governo federal encontrou de compensar empresas por eventuais perdas num período de pandemia, porque diminuiu muito o uso do transporte coletivo. Sim. Né? Isso é um recurso que vem do governo federal, não é um recurso do município, né? O governo federal distribuiu aí bilhões de reais para todos os municípios e cada município ficou com uma cota, né? A cota de Matão foi 1.600.000. Como isso não estava previsto no orçamento, essa lei que passou na Câmara incluía no orçamento esse valor de 1.600.000 e agora, incluso ele, nós podemos dar sequência de acordo com as normas da emenda constitucional, ou seja, lá daquelas regras federais, de como vamos enviar esse recurso para a empresa, que no caso é a Paraty. Né, que é o que justamente essa que nós estamos falando, que presta o serviço de transporte coletivo, o circular. Né? Então nós estamos agora criando um plano de trabalho para aplicar esses recursos. Esse recurso ainda está sob posse da prefeitura, não foi transferido. Então logo termine esse processo, será feito. Mas isso é um recurso federal, Adalberto, que veio cravado para essa finalidade. É uma verba destinada já para a aviação Paraty, no caso aqui Isso. de Matão, que faz o transporte coletivo aqui no nosso município. Aproveitar rapidinho, William, antes da gente falar dos horários dos jogos da seleção brasileira, como é que vai funcionar a prefeitura, tá? Esses projetos que foram aprovados na Câmara na sessão passada. Aproveitando aqui que você está presente com a gente. Nós tivemos aí 3.400.000 reais de precatórios através de suplementação de valores da prefeitura. Isso. O que acontece aí? Os precatórios municipais, nós temos uma projeção de pagamento. Hoje, diferente de alguns anos, nós estamos com todos os precatórios e com os RPVs, que também são precatório, que é de pequeno valor, né? Pagos em dia. E isso é uma média de 1.200.000, 1.100.000 por mês. E pode variar um pouquinho dependendo do estoque que vai entrando. Então, para terminar esse ano, faltaria esses 3 milhões, né? E pouquinho que nós passamos a lei. Nós incluímos isso no orçamento também, para podermos pagar os precatórios em dia até o final do ano, como nós temos feito nesses últimos 1 ano e 10 meses. Então, os precatórios estão estritamente em dia hoje com a Justiça. Nós, logo de cara, nós tivemos que pagar, quando nós entramos na Prefeitura, quase 8 milhões aí de reais, uma vez só, que eram precatórios atrasados. Depois disso, nós não atrasamos mais nenhum dia. Então, está fluindo bem esse pagamento. Para fechar o ano, né, os estoques que foram entrando. Estoques, para quem entende, assim,
processos novos que foram entrando e valores que foram sendo adicionados, né? Nós temos esse valor, que é o que nós pagamos ao tribunal. Nós mandamos para o Tribunal de Justiça esse valor e aí ele distribui de acordo com as regras deles lá para as pessoas e para as empresas que têm direito desse valor. Então, para nós fecharmos o ano, faltaria esse valor no orçamento. Nós temos o dinheiro, faltaria estar incluso no orçamento, que foi o que a Câmara aprovou. É alto o valor de precatórios nossos aqui do município, William? Olha, o estoque nosso está em mais de 70 milhões. Meu Deus. Isso até 2029. Isso vem de muitos e muitos anos, tem processos antigos. A grande maioria é trabalhista, 70%, quase 80% é trabalhista. Com essas novas legislações que foram sendo implementadas ao longo dos anos e essa nova que está em discussão, isso tende a diminuir porque a maioria dos erros é erro de regra. Então, por exemplo, não é que você não pagou um benefício, mas assim, alguma regra que estava errada, ou não tinha clareza na definição, por exemplo, como que se faz a contratação de um funcionário, por exemplo. E às vezes isso poderia gerar um precatório. E é isso que nós estamos sendo feito. Ao longo dos anos, a Prefeitura nunca deixou de pagar nenhum benefício, nada para os funcionários. Um exemplo clássico é aqueles abonos, que vai gerar um precatório aí de 30 milhões. Ainda não chegou esse, 30, 35 milhões. Então você pagava abono para os funcionários no mesmo valor. Então todo mundo vai ganhar R$50. Quem ganhava 5 mil era um percentual. Quem ganhava 1.000 era outro percentual. Você não tinha a isonomia, a Justiça concedeu a diferença para todo mundo. Então isso vai virar um precatório. Então eram essas regras que acabavam gerando esse tipo de problema, né? Hoje está bem mais controlado, né? Hoje, assim, ao longo dos últimos 8, 9 anos, aí foi me diminuindo, mas ainda tem. Tá certo, William. Vamos falar agora dos horários que a Prefeitura vai estar atendendo. No horário dos jogos da Seleção Brasileira, quinta-feira agora, às 4 horas da tarde, tem o primeiro jogo da Seleção Brasileira. Tem um decreto já assinado pelo prefeito. Como é que fica o atendimento nesses dias de jogos da Prefeitura? Legal, David. É o seguinte, todos os 3 dias dos jogos, pelo menos dessa primeira fase, que foi o primeiro decreto, ele fala desses 3 primeiros dias, o expediente da Prefeitura vai começar, todos os funcionários vão começar às 7 da manhã, tem um grupo que entra às 7, tem um grupo que entra às 8, né, na Prefeitura, então todos vão entrar às 7. Os jogos, quando é a 1 hora da tarde, a Prefeitura vai fechar ao meio-dia, e quando o jogo é às 4, vai fechar às 3, e não volta mais em nenhum dos 2 momentos, volta para o expediente, finaliza o expediente nesses horários, apenas nesses dias de jogos, mas começa 1 hora antes o expediente nesses dias. Ainda o Faro vai me passar, nós vamos ter sim uma ou 2 unidades de saúde em plantão. Nesses dias não está sendo marcado agenda para esses horários. Lembrando que posto de saúde, ele atende eletivamente, ou seja, é pré-agendado. Né? Então já está direcionando essas agendas para outros dias, canalizando essa demanda para outro dia, mas não está marcando nada para esses. As creches, elas não vão funcionar, né, as escolas, né, nesses horários, obviamente. O Secretaria de Educação já fez esse comunicado aos pais, está reforçando isso, como foi em outros anos também, né, não é nenhuma novidade. Ele está, então, já fazendo toda essa notificação, que nessas horas finais aí do uso vai estar fechado. Então, aquilo que eu falei, funciona até o meio-dia, quando o jogo é 1 hora, direto, todo mundo vai trabalhar das 7 ao meio-dia, aí depois sai e não volta, e quando for à tarde, às 4 horas da tarde, funciona até às 3, e também depois saem todos, mas todo mundo entra às 7, entra 1 hora antes. E creches não vai estar funcionando, escola também nesses horários, né? E os postos de saúde vai ter sim um plantão, mas ainda não, provavelmente será no bairro Alto. Agora, os demais não vai ter agendado nada para esses horários. Esse horário da Prefeitura, que nem você falou, das 7 até 1, interrupto. Direto. 7 meio-dia, né? 7 meio-dia. No dia de jogo. Isso. Do jogo a 1 da tarde. Uhum. Em jogo das 4 horas, tem horário de almoço, mas entra às 7 horas todo mundo, né? Também sempre vai entrar 1 hora mais cedo para dar uma compensada assim, no atendimento, no fluxo, porque às vezes você precisa ter fluxo de atendimento, mas são horários que historicamente você percebe que o serviço público cai muito a demanda do uso, né? Os horários de jogos da seleção normalmente cai bastante a demanda, porque as pessoas normalmente se programam para algum encontro, alguma coisa. Mas vamos ter ali sim um plantão de saúde. As perguntas que nós estamos fazendo para você, elas são perguntas que vieram dos ouvintes. E uma delas também referente à creche, voltando no assunto, eles perguntaram o seguinte: olha,
a gente também vai sair meio-dia. Como é que fica para poder pegar a criança na creche? Dá para esperar um intervalo de 10 minutos aí, um tempo de 10 minutos melhor a mais, se medir 10, medir 15? Há essa possibilidade ou não? Não, ninguém vai largar as crianças para trás, né? É óbvio que a gente sabe que alguns pais, a gente até está divulgando com antecedência para eles se programarem, se organizar. Entendemos que a grande maioria vai chegar no horário, obviamente que um ou outro, ninguém vai trancar a criança lá dentro, né? E nem vai deixar ela sozinha sem acompanhante, né? Então a gente pede para aqueles que puderem se organizar chegar no horário, e aqueles que não puder, porque também tem o seu compromisso de trabalho, vai estar saindo nesse horário, ninguém vai trancar a criança para fora, para ficar tranquilo quanto a isso, né? Vai lá, mesmo que demore uns 10, 15 minutinhos para ela chegar até o local, não vai ter problema, não. Certo, William, muito obrigado pela sua presença. Oi, pois não. Antes de encerrar a entrevista, tem umas perguntas aqui de ouvintes. O William, a Vanderlei, ela questiona o porquê de aumentar os postos de saúde em vez de investir em médicos. Aumentando essas unidades de saúde, vai ter médicos suficiente para poder atender a população? Pertinente a pergunta da ouvinte. Sim, terá médico, sim. Tanto que nós tínhamos uma demandada de médicos, não sei se todos lembram, foi noticiado muito. Na época que assumimos, estava faltando muitos médicos. Nós fizemos um convênio com o hospital, que tem suprido essa falta de médicos especialistas, médicos de saúde da família, clínicos gerais. Nós já fizemos mais de 108 mil exames, de consultas ano passado. Exames, bem mais do que isso, as contas. Esse ano vai, com certeza, estourar essa meta. Então, todos os postos, tem médico, vão ter, sim, enfermeiros, enfim, toda a equipe. E hoje nós temos um convênio muito forte com o Hospital de Matão, tanto para a parte de médicos, de colocar médicos nos hospitais, quanto na execução de exames. Foram feitos muitos exames, tá? A fila está andando assim, como nunca andou, sabe? O hospital tem know-how nisso, é especialista. Com certeza continuará nosso parceiro no próximo ano. E, sem dúvida, essas unidades de saúde terão, sim, médicos para atender. Aqui, pessoal, só para a gente fazer uma observação, eu mesmo tive uma consulta médica recentemente. Pelo plano de saúde, eu consegui consulta para daqui a um mês, pra vocês terem uma ideia, né? O sistema de saúde, ele é muito solicitado, tanto privado, particular, quanto público. E nós também, aqui na Matão, estamos conseguindo resolver essas demandas, esses gargalos, e justamente a necessidade desses 2 postos a mais, tanto do Laranjeiras quanto esse do Paraíso, a ampliação e reforma daquele, justamente é para você criar mais demanda e desafogar algum outro próximo. Então, por exemplo, o do Bom Jesus está muito sobrecarregado. Então você tem que ter uma outra unidade para você dividir, inclusive até melhorar o fluxo de consultas. E lá na região do Paraíso, a região é muito grande e precisa realmente de um posto maior. Então, terá médicos, como eu falei, na saúde nós estamos colocando 72 milhões de reais para o ano que vem. Terá médico, terá consulta, terá os exames, terá medicamento e também terá os investimentos. William, a Renata também mandando sua mensagem perguntando se vai mudar a empresa do cartão alimentação e se tem alguma previsão para isso. Vai sim. Na verdade, foi feita uma nova licitação, outra empresa ganhou e está naquele processo de finalização da licitação e emissão dos novos cartões, né? O que a prefeitura tem feito? Fez já no último dia 15, vai fazer provavelmente agora no próximo. Enquanto esse cartão não fica pronto, nós estamos pagando em dinheiro o funcionário o benefício do Vale Alimentação. Então não teve nenhum problema, não teve reclamação, os funcionários receberam o Vale e vão continuar recebendo. É assim que fica pronto esse novo cartão, porque como foi um pregão eletrônico dessa vez, teve muita concorrência. E todas as empresas, uma começou com recurso com a outra e virou acabou se alongando um pouco o processo, mas está tudo dentro da normalidade. William, muito obrigado pela sua presença, um bom dia, boa semana e vamos torcer para a seleção. Obrigado, Alberto, obrigado, Aércio, obrigado a toda a equipe e muito bom dia a todos que nos ouviram, nos acompanharam até agora. Conversamos com o William de Caetano, secretário de Administração e Finanças da Prefeitura de Matão.